E agora a gente vai aí falar pra você que está se preparando para curtir o verão e curtir aquele solzinho gostoso, mas tem a condição do melasma, né, que insiste em estar aí no seu rosto, na sua pele. E no estúdio hoje nós vamos tirar as dúvidas sobre os cuidados com a pele, principalmente quando o assunto é melasma, gente. E para entender mais sobre esse assunto, nós temos aqui uma convidada especial, né? Estamos recebendo a dermatologista Ana Caroline Chaves. E claro, contamos com a sua participação. Roda a vinheta do quadro Saúde e Vida. Olá, doutora Ana Caroline. Olá. Seja bem-vinda aqui ao Pode Entrar, né? Não poderia ter outra profissão, né? Porque eu vou lhe dizer, a pele maravilhosa. Obrigada. Aqui em Teresina, então, né? Então, assim, doutora, a gente vê muito casos, principalmente de mães, porque às vezes acontece, como foi o caso da cantora Ivete Sangalo, que o dela foi após o parto das gêmeas, né? Que ela teve melasma. Então, assim, é importante, primeiro momento, entendermos o que é o melasma, né? E quais são as características do próprio. Certo, então, o melasma é uma condição que é caracterizada pelo surgimento de manchas escuras ou acastanhadas, geralmente é no rosto, tá bom? Mas também pode acometer áreas extrafaciais, como região de braço. No rosto, os locais que costumam ser mais afetados, costumam ser a região aqui da maçã do rosto, testa, nariz, buço. Essas manchas, elas costumam ter os limites mais irregulares, mas ter um limite mais bem definido, apesar de irregular, e uma distribuição simétrica. Aí a gente fica perguntando, né? No caso, pessoas que acontecem aí após o parto ou em um outro momento da vida, vai existir uma cura? Tem como sumir para sempre ou não? Então, o melasma é uma condição crônica, assim como a hipertensão também é uma condição crônica, né? Então, assim, não tem cura, porém a gente pode, através do tratamento, controlar o melasma e deixar o paciente sem aquelas manchas visíveis que afetam tanto a sua autoestima. Daí a importância de visitar o dermatologista, porque a gente também quer saber qual é a relação entre a exposição solar e o melasma. Sim. Assim, porque como a proteção solar, ela pode influenciar na prevenção e no tratamento, né? Sim, na verdade o sol ele é um dos principais vilões de quem tem melasma, então é um dos pilares, tanto da prevenção e do tratamento desses pacientes. Certo. Então não adianta às vezes usar cremes caríssimos, fazer tratamento sem fazer o básico. Fora que seguir também aquelas receitas muito loucas e dicas da internet. Sabe como é melasma? Eu tenho a solução mágica. Isso não existe, né? Não existe. Tem que ter paciência e prudência nesse tratamento. Então assim, eu sempre oriento os pacientes que têm melasma usarem pelo menos o fator de proteção 50, preferencialmente um protetor que tenha cor para proteger também dos raios visíveis do sol. E a questão da quantidade adequada, porque às vezes o paciente usa o protetor e não usa a quantidade adequada. Então tem a regra que é muito conhecida, o pessoal vê na internet tudo, que é a questão dos 3 dedos, ou então uma colher de chá, ou então 2 camadas, aplicando, assim, essa questão dos 3 dedos ou da colher de chá para a região do rosto e do pescoço, mas uma forma mais prática é aplicar 2 camadas generosas de protetor solar e reaplicar ao longo do dia. A gente orienta a cada 2 horas, especialmente quem tem melasma, ser mais religioso nessa reaplicação. Principalmente nós que trabalhamos aqui na luz do estúdio, por exemplo, em um ambiente fechado, porque não é só o sol em si. As lâmpadas, elas têm um fator bem forte que pode também acabar trazendo danos para a nossa pele, né? Isso. Assim, essa questão das luzes mais artificiais, Sim. tipo celulares, computadores, Sim. essas luminárias, estúdio, né? não é tão comprovado cientificamente. O que a gente que a gente realmente pode afirmar seria mais a luz visível, porque o sol, além da radiação ultravioleta, também tem a radiação visível do sol e que afeta diretamente o melasma, né? Entendi. A gente tem aqui perguntas, mas antes queremos saber sobre como ele é diagnosticado. Você falou das áreas do rosto que são comumente afetadas. Muita gente às vezes até confunde, porque a diabetes, que é uma doença, né, que muitas vezes as pessoas têm, escurece um tom da pele, uma parte do rosto, as pessoas acabam achando que é melasma, né? E quais são aí as dicas que a gente tem para quem já está com as manchas no rosto? Vamos conferir. Então, no melasma a gente orienta o diagnóstico, ele é clínico, então é realmente visual por parte do dermatologista, isso mesmo. Não tem nenhum exame laboratorial que vá dar alguma coisa alterada, então é realmente um diagnóstico visual. Sim. Por isso a importância de consultar o especialista.
Ótimo. Vamos ver agora a Catarina Mendes, que está com a gente aí ao vivo. Boa tarde, Mônica. É um tema muito importante. Eu gostaria de saber se é verdade ou mito que o bronzeamento artificial pode piorar o melasma. Amando o programa de hoje. Beijos. Boa pergunta, Catarina. Faço da sua pergunta a minha também, porque eu sou adepta aí do bronzeamento artificial, né? E tem as cabines hoje em dia também. Então, como proceder nesse caso, doutora? Então, vocês sabem que o bronzeamento artificial, especialmente esses de cabine, eles são proibidos, né, por parte da Anvisa, porque aumentam até mesmo o risco do câncer de pele. Sim. O único que seria permitido seria aquele realmente a jato, que é disponível em alguns locais. Mas cabine... Que dura alguns dias no corpo, né? Justamente. Que é o gelado. Isso, mas cabine está terminantemente proibida. Não só piora o melasma, quanto aumenta a chance de câncer de pele. Tá aí, partiu esquecer o bronzeamento de cabine. Ainda bem que eu só fiz uma vez. Mas olha, doutora, tem aí a Julie Brandão. Oi, lindos, beijão pra vocês. Obrigada. Tem uma dúvida sobre como saber se a mancha é melasma. Tô ligadinho no programa de hoje. Foi justamente o que eu falei, doutora, com relação, inclusive, a quem já tem diabetes, que acaba ficando escuro o rosto também, né? Então, realmente, assim, a confirmação, né, precisa da análise clínica do dermato, porque, assim, às vezes você acha que é melasma, só que tem muitas coisas que podem também se assemelhar, outros tipos de mancha, né? Olha aí, tem que então, analisar. acaba sendo realmente necessária a consulta, até mesmo para o acompanhamento a longo prazo. Porque não dá certo ficar fazendo tratamento sozinho em casa também, não. É bem difícil. Falamos muito sobre a exposição solar e tudo, mas assim, quais as reais causas que dizem assim, olha, são causas do melasma? Existem algumas pessoas que são mais propensas aí a desenvolvê-lo? Então, a gente acredita que tenha questão de predisposição genética, tanto que é uma condição que a gente observa mais em pessoas negras, morenas e asiáticos, né? Também questão de alterações hormonais, como você falou. Mulher, durante a gestação, às vezes nunca tinha tido um melasma e aquela gestação, aquela alteração hormonal desencadeou o melasma, né? Então, a questão das alterações hormonais e também a questão do sol. Mas, assim, esses são alguns dos fatores que a gente acredita que estejam relacionados. E a alimentação, doutora, ela pode influenciar no melasma? Existem grupos de alimentos que devem ser evitados ou devem ser moderados? Então, não existe uma recomendação formal em termos, assim, de uma comprovação científica de fato, tais alimentos estariam relacionados com a piora. Mas, de um modo geral, a gente recomenda uma alimentação balanceada, rica em alimentos antioxidantes, porque ajudariam de qualquer forma numa melhora da qualidade mesmo geral da pele e podendo melhorar indiretamente o melasma, né? Mas não dispensando o tratamento clínico, né, em conjunto. A Guida Alvarez, né? Boa tarde, maravilhosa. Quero saber se existe um grupo da população que pode ser ocasionado mais comumente pelo melasma. Sucesso para você, Mônica, manda o bate-papo. Obrigada, Guida. Eu acho que ela quis dizer a mesma coisa que a gente falou, né? Que seria a população mais diretamente afetada. Que foi aquilo que a gente já esclareceu, principalmente população morena, negra e asiática. Oi, Gaite, asiático você, né? Todo cuidado é pouco, tá, amor? Ainda bem que ele fica só no ar-condicionado. Agora a gente tem uma cartela de dicas de cuidados para com o melasma, porque além do protetor solar, existem outros cuidados específicos que as pessoas podem ter aí para evitar, né, doutor? Então vamos lá com essas dicas especiais para encerrar essa entrevista. Vamos lá, redobrar os cuidados com o sol, usar o protetor solar com filtro, preferencialmente a partir do fator 50 e com cor, né? Isso. A questão da reaplicação, que eu orientei bem, não adianta usar e esquecer a reaplicação, tá bom? E eu acho muito interessante esse item 3, que as pessoas não se tocam, elas não acham que isso ocorra. Então, mas o sol que você pega no corpo, ele também vai piorar o seu melasma do rosto. Então, não adianta caprichar no protetor no rosto e esquecer do protetor do corpo, tá bom? Então, muito importante. Não fazer nenhum tratamento sem procurar o dermatologista. Aqui eu reforço, porque assim, às vezes a pessoa faz algum tratamento. Tem tratamentos que às vezes podem até mesmo piorar o melasma. Então, por exemplo, não é qualquer tipo de laser que a gente pode usar num paciente desse. E aí entra a questão do item 3, porque a energia térmica, o próprio calor, também piora o melasma. Então, ter cuidado aqui nesse período quente, aqui em Teresina, a gente entra no carro, tá parecendo uma panela de pressão, né? É verdade. Abaixar as janelas para aliviar aquele calor, porque ele também piora o melasma. Doutora, para finalizar, isso aí parece, vou até aproveitar essa dúvida aqui, né? Para finalizar, uma dúvida frequente. Sardas são um tipo de melasma? Inclusive eu pareço muito com a minha avó paterna, né? E ela tinha muitas sardas, e eu tenho, né? Talvez você não esteja conseguindo identificar, porque eu estou com a base aqui no rosto, né?
eu não tenho nenhum problema, mas assim, futuramente ela pode se transformar ou elas são já um tipo de melasmas? Então, a sarda, que é conhecida cientificamente como efélides, elas não são um tipo de melasma, tá bom? Mas, de fato, tem aquela questão que elas ficam mais aparentes ao sol, mas não tem essa relação com melasma de poder desencadear futuramente, tá bom? Tá aí. Então, todas as dicas, foi muito bom, né? Um bate-papo bem esclarecedor. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, sucesso em 2024 mais ainda e vamos trazendo mais dicas especiais pra gente. Eu que agradeço a participação. Tudo de bom. E olha, quem quiser informações e contato da doutora, vai aparecer aí no vídeo o Instagram. E você pode também conferir depois no nosso Instagram do PGM Pode Entrar, que é o Instagram do programa, o contato da doutora, e tá aí no vídeo, né? Convide as pessoas para lhe seguirem, quem ainda não segue, né, doutora? Sim. Eu tenho o Instagram, que é Ana com 2 N's, carolinechaves.dermato. E lá eu conto algumas dicas, às vezes, do dia a dia, bem práticas da parte da dermatologia. Ótimo. Obrigada. Sucesso, doutora. Obrigada.